vamos lá. Para fazer a Bíblia flanelógrafa, você vai precisar de um papelão, feltro, papel laminado, letrinhas, tiras de EVA. Vamos precisar esticar abrir o laminado e dobrar ao meio. Então, aqui, depois que você esticou o seu laminado, vincou aqui ao meio, você vai colocar o seu papelão bem perto do meio aqui, de modo que sobre aqui, ó. Tem que sobrar nas laterais. Tem que sobrar. Então, centralizou? Agora a gente vai, com a cola quente, dar um pingo de cola aqui. Finalizado, agora a gente vai abrir. Essa borda a gente vai dobrar. Então, aqui ficou pronto a nossa colagem, o acabamento pra dentro. Acabamento, ó. Ficou muito bom. Então, agora a gente vai fazer a parte de dentro. Você vai precisar de feltro, né? Eu não tenho, tô usando o que eu tenho em casa, então eu tenho esse roxo, lilás. E ele não é grande. O ideal é que você compre ele do tamanho aqui, né? Do tamanho que vai ser o recurso. Então, eu vou pôr metade, metade. Aqui. Então, aqui feito. Já passou, colamos o feltro aqui no fundo. Agora, a gente vai fazer os desenhos da capa. Então, com as tirinhas, a gente vai colar aqui na borda. Então, aqui, com a capa pronta, passei a fita de EVA glitter em toda a borda da capa. Aqui atrás ficou só de um lado, aqui eu não quis colocar. Então, aqui, como é a nossa capa, agora eu vou escrever a palavra Bíblia.
Pessoal, então assim ficou a nossa Bíblia. Coloquei alguns corações aqui para dar um charme. Aqui, flanelógrafo. E aqui dentro eu coloquei fitinha de EVA glitter também. Então, assim ficou o nosso flanelógrafo. Tá pronto a nossa Bíblia flanelógrafo. E agora nós vamos para as tags. Então, aqui eu fiz no papel foto. Então, aqui para a história de... Primeira história da EBD, eu selecionei esses desenhos aqui. Abraão, Cordeiro, Sara, Isaac, Ismael, Agar, o altar, flecha, que ele foi um guerreiro valente, o Ismael, e ali outros arquivos e outras coisas. Pessoal, agora nós vamos plastificar o nosso arquivo. Então, aqui tá o nosso arquivo. Você vai precisar desse plástico aqui, se chama BOPP. Você compra ele, vem geralmente 10 metros, corta do tamanho do teu sulfite pra fazer. Por que eu tô fazendo isso? Porque eu não tenho máquina. Minha máquina emperrou de fazer esse trabalho, enroscou o papel lá dentro, o plástico, né? E ela não sai, eu não tô conseguindo abrir. Então, pra resolver meu problema, essa aqui é a maneira que eu achei mais prática na internet. Adaptei, porque ainda tinha... O jeito da internet não tava dando certo. Adaptei, fiz do meu jeito e tá dando certo. Então, pra plastificar, eliminar pouca coisa, compensa. Você vai posicionar o seu plástico aqui dentro do desenho. Aqui eu tenho um papelão, é um verso de um calendário, só para dar uma base. Aqui vai estar o seu plástico e o desenho. Você vai virar em cima, aqui, virou, e uma folha de sulfite você vai pôr em cima. Que é uma folha usada, não tem problema, você vai pôr em cima aqui. E você vai precisar de um ferro quente, ó, um ferro que eu uso, esse ferro deixo para usar para artesanato. Está bem quente, você vai começar a passar no seu papel. Então, você vai passar em cima aqui e reforça bem as bordas, os cantinhos, que é onde não enrola mais. Eu tô fazendo esse processo em pé, porque para pegar mais peso aqui no braço, para firmar bem, porque ele tem que prensar o plástico, tem que grudar nesse papel. Então, ele tem que tá bem firme aqui, tem que prensar bem. Esse trabalho a máquina faz, né? Então, a gente só põe lá o papel e a máquina faz esse trabalho. Mas como não tem máquina, a gente tem que usar o que tem e o que dá. Se é assim, então vai ser assim por enquanto, até arrumar. E o que importa é que dá certo, dá o mesmo resultado. Para você que não tem máquina, ou igual eu, estragou e precisa desse trabalho rápido, específico, é uma boa sugestão aí para te ajudar. Coloca força nesse braço, aperta bem, foca nas bordas, que é onde é o finalzinho do desenho. Aqui a gente vai fazer isso até ver que ficou todo esticado o plástico. Se ele ficar enroladinho, a gente tem que voltar aqui e apertar. Vamos dar uma olhada. Então, aqui eu vou levantar pra ver, ó, tá bem legal. Aqui tá bem certinho, só que aqui ainda tá, acredito que dê pra ver aqui, né, um pouco dentro do desenho. Então, eu vou reforçar esse canto e finalizei já o meu plastificado, ó. Aqui dá pra ver que tá engromadinho. Mas aqui não tem problema, porque eu não vou usar, vou recortar. Aqui não pode estar engromadinho, tem que estar liso. Então, vou reforçar aqui com ferro e acabou. Então, aqui. Por que a gente faz isso?
durar mais o desenho. Papel foto vai desbotar conforme o tempo, se ele não tiver um plastificado. Então, esse plástico aqui, o BOPP, ele faz com que o seu arquivo ele não desbote tão rápido. Eu acredito que nem desbotar vai, porque é um plástico para proteger. Então, ó, agora tá perfeito. Não sei se eu consigo mostrar aqui. Ali, ó, perfeito, ó, lisinho. Então, plastificamos, né, laminamos no ferro de passar o nosso arquivo. Ficou perfeito, eu já fiz isso com os outros, agora eu vou recortar aqui na linha azul e fazer um fundo com EVA para ele. Pessoal, então ficou pronto aqui, ó, eu colei um velcro áspero, a parte áspera, no verso de todas as minhas tags. São 8 tags para contar a história que eu fiz para Abraão, Isaac e o menino Ismael. Então, deu 8 desenhos. Então, aqui eu fiz um fundinho com a tesoura de picotar, picotei assim e ficou dessa forma as nossas tags para estar contando a história. A história já está disponível aqui no canal, é só vocês subirem, procurarem aí a aula 1 da EBD que vocês vão encontrar. Então, aqui a nossa Bíblia. Ao abrir, é assim o nosso flanelógrafo, ele está no fundo azul, no fundo lilás. Com esse fundo, você pode fazer cenários, então eu deixei ele liso, porque se um dia eu quero fazer história com bonecos, eu posso montar uma graminha, grudar com o velcro e tirar. Daí não fica uma coisa fixa, um cenário fixo, você pode reutilizar para outras histórias. Então, conforme eu vou contando para as crianças a história, né, eu vou colocando os personagens aqui, ó, gruda, tá bem firme. Vou contando, vou colocando aqui, tirando, pedindo para eles colocarem. E nós vamos aprendendo a história do dia com as tags, né? Organizar aqui para caber todas, mas dá para fazer. E ficou assim, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. É um recurso simples e prático. E o bom das tags, aqui depois que a gente plastifica, se você plastifica mesmo, né, de ter aquele plástico bem durinho, você nunca vai perder isso daqui. Você vai poder guardar e reutilizar em outras histórias, adaptar os personagens. Se você não pôr nome nos bonequinhos, você consegue usar eles para outras histórias, fazer outros personagens com eles. Por isso que as tags são um ótimo recurso aí pra gente economizar e sempre ter pelo menos um desenho para representar algo da história. Então, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado e moldes gratuitos na minha página do Facebook.